Estamos de volta com o Em Dia de hoje, agora para falar de política, né? E quem mais entende dos bastidores da política paraibana já está por aqui comigo, Paulo Roberto, hoje mais feliz do que nunca, né? Como você sempre diz, saudações tricolores. Saudações tricolores. Mandei ontem uma mensagem para você. Eu vi. Que bom, né? Estamos na final. Se Deus quiser, vai dar tudo certo sexta-feira. Pois é. Vamos à política. Conforme o governo anunciou, vai mesmo judicializar a história da derrubada dos vetos presidenciais, tanto em relação ao marco temporal das terras indígenas, como em relação à desoneração da folha. E isso repercute hoje na mídia nacional, porque Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, já informou que haverá ação no Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do veto da desoneração e também do marco temporal das terras indígenas. Ou seja, vem confusão pela frente, Bruna, porque o Congresso acha que isso não é matéria para o Supremo se meter e o Supremo acha que é atribuição dele. Enfim, parece que não teremos um Natal nem um Réveillon de muita harmonia entre os poderes. Parece que ultimamente é só o que a gente tem, é confusão, né, Paulo? Disso a gente entende bem. Pois é. Vamos, então, agora acompanhar a agenda do presidente Lula. São poucos os compromissos para esta terça-feira. Está aqui. 9 horas da manhã, reunião com o Conselho Nacional de Política Energética, isso já aconteceu. Nesse instante, Lula está reunido com os oficiais generais das Forças Armadas, aqueles que foram recentemente promovidos. Tem um almoço no Clube da Aeronáutica em Brasília e no meio da tarde, Lula receberá os atletas medalhistas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago do Chile e os atletas também que participaram do Parapan, dos Jogos Paralímpicos do Pan-Americano. Então, uma festa legal à tarde com os atletas. E duas boas campanhas, né? Ambos, né? Do Sim. PAN e do Parapan. O Brasil trouxeram muitas medalhas de ouro, de prata e de bronze. E não está na agenda do presidente, mas a gente captou, através de informações lá de Brasília, que hoje teremos um jantar entre o presidente da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Lula vai para casa, para a residência do ministro Luiz Roberto Barroso, com quem teve um cochicho aí, você vê. Nessa harmonia natalina, Lula faz confraternização de fim de ano com ministros do Supremo. O presidente da República convidou também Flávio Dino, que já está aprovado para o STF, toma posse em fevereiro. Esse rega-bofe será hoje à noite. Eu vou tentar descobrir o cardápio para dizer amanhã para vocês. E a fofocaiada toda, né, Paulo? Sei. Não dá para saber muita coisa, mas sempre tem um passarinho, um garçom ali. Será que esse vai ser harmônico? Que toca alguma coisa. E tem amigo oculto, viu? Amigo secreto também aí. O amigo da onça. Não. Aí hoje está todo mundo amigo. Está todo mundo tudo amigo. Certo. Harmonia total. Pois bem, o governo e o presidente Lula não gostaram nada de uma decisão recente do Tribunal de Contas da União. Que decisão foi essa? O TCU resolveu que agora, nesse governo Lula, vai, digamos, fazer uma espécie de auditoria ou uma fiscalização nos presentes recebidos pelo presidente da República a cada ano. Até o governo Bolsonaro, que terminou no final do ano passado, isso era feito no final do governo. Tanto que estourou aquela bronca toda dos presentes. E o que dizem é que Lula e Janja receberam muitos presentes esse ano e o tribunal quer saber que presentes foram esses e se Lula incorporou ao seu acervo ou não. E o governo disse que vai recorrer dessa decisão do TCU, que manda fiscalizar os presentes recebidos por Lula. Lula quer que seja como vinha sendo, ou seja, só no final dos 4 anos do mandato dá uma fiscalizada. Agora, vai recorrer ao próprio plenário do Tribunal de Contas da União, porque foi uma decisão monocrática, salvo engano, do ministro Augusto Nardes, que é da Corte de Contas do Brasil. Pois bem, que Lula recebeu um monte de presente, recebeu. Ele fez 16 viagens internacionais e em todas essas viagens deu presente e recebeu presentes também, o que é normal, o que é natural. E prepare-se porque daqui até o sábado o presidente Lula vai fazer um discurso em rede nacional, o chamado discurso natalino. Vai fazer. Mas amanhã Lula vai se reunir com os ministros, fazer uma reunião ministerial em Brasília, nessa supermesa que você olha aqui. Essa mesa o pessoal chama lá no Palácio do Planalto de mesa da ceia larga. Porque olha quantas pessoas... Haja gente, viu, Paulo? Olha quantas pessoas comporta aí. Vai ter a reunião dos ministros, vai ter um balanço do... Sim. Lula vai ouvir cada um vai dizer o que fez ao presidente. Depois o presidente dá uma coletiva
e vai ter um café da manhã com a imprensa, com os jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto. Aliás, o presidente Vilguto também está achando muito legal as novas peças publicitárias do governo. Tem, inclusive, uma peça que tenta desmistificar aquela coisa de que o verde e amarelo eram ou são cores de Bolsonaro, porque isso ficou muito evidente, né? Forte, né? E agora a nova campanha diz assim: o Brasil é um só povo. Você vê que tem alguém com a camisa amarela aí, que chega com a camisa como se fosse da seleção brasileira, e o amor nos une. É uma das legendas, são as novas peças publicitárias que o governo federal está jogando aí na mídia, e já tem algumas peças sendo veiculadas, inclusive aqui na Rede Cultura. Pois é, plano local. Aliás, foi um assunto veiculado ontem na mídia nacional. Cada parlamentar federal, ou seja, cada senador e cada deputado federal, a partir de 2024, deverá ter algo em torno, Bruna, de 58 milhões de reais de emenda para cada parlamentar. É um bom dinheiro. Isso há 10 anos eram 40 e poucos milhões, já vai em 58. A mídia também destaca, e Damião Feliciano, que é o coordenador da bancada paraibana, estava dando entrevistas e os colegas fizeram um cálculo. Os 15 parlamentares federais paraibanos, 12 deputados e 3 senadores, receberão quase 1 bilhão de emendas no ano que vem. E a gente torcendo para esse dinheiro ser bem aplicado, né? Sem dúvida. Agora, veja só, eu fico daqui fazendo a seguinte, talvez, ilação. Como é que alguém que não tem mandato de deputado federal ou de senador vai entrar numa jogada dessas? Se alguém, por exemplo, no ano de uma reeleição, por exemplo, pega 58 milhões de reais de emendas para soltar com aquelas prefeituras onde recebe votos. Imagine a concorrência com alguém que chega sem um centavo, apenas com a coragem e a cara. E hoje em dia, nesse país, o dinheiro fala mais alto, né, Paulo? Ou seja, quem tem mandato só sai de lá praticamente se quiser. Ou se fizer um mandato desastroso para não ter essa condição renovada. É verdade. Fica muito difícil alguém que não é político entrar hoje, a não ser casos excepcionalíssimos. Pois bem, e até sexta-feira, as principais prefeituras do estado da Paraíba e o próprio governo estadual estarão pagando cacauzinho caído na conta de todo mundo, porque afinal das contas ninguém é de ferro, e é bom passar o Natal com um peruzinho, um lombinho de porco, um queijinho do reino. Aliás, eu soube que você já ganhou 12 queijos do reino, é verdade, aqui na televisão. Só chega queijo do reino para quem é? Para a Bruna. Para a Bruna. Eu bem queria, eu gosto, viu, Paulo? Mas não sei se essa informação aí tá... O Reginaldo falou, só tudo que chega... Eu quero que ele traga lá das terras dele um queijinho, Bruna viu? Já vou deixar aqui o recadinho para ele. Você é a campeã esse ano de presentes. Você vai passar Natal por aqui, Paulo? Vou, eu só saio de Campina em último caso. Eu sempre fico por aqui. Viajava mais antes da pandemia, né, porque também as passagens aéreas estavam com preço bom, agora está pela hora da morte, ninguém suporta bem caro mais. mesmo, bem caro. Vamos à boca maldita de hoje? Bora ver. Na boca maldita de ontem, um telespectador mandou um vídeo da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, fazendo um discurso no Paraná, enfocando temas bíblicos e criticando o presidente Lula por ter nomeado alguém que eu chamei aqui brincando de terrivelmente comunista para o Supremo Tribunal Federal. Porque se Bolsonaro disse que estava nomeando um terrivelmente evangélico, a gente brincou e fez uma comparação dizendo que Lula nomeou um terrivelmente comunista. Pois bem, aí um outro telespectador disse, agora vamos ao outro lado. Porque se Bolsonaro e Michele cutucam de um lado, Lula e Janja cutucam do outro lado. E cada um vai ter na resposta. Então, Lula chama Bolsonaro de aquela coisa. Presta atenção aqui. Porque em todos os estados, Casagrande, em todos os estados da federação que eu vou, em todos, eu pergunto para todo mundo se alguém lembra uma obra que aquela coisa inaugurou. Tá vendo aí? É ataque de um lado, é ataque do outro. Porque é o seguinte, o que todo mundo diz lá em Brasília é que Lula se alimenta de Bolsonaro e Bolsonaro se alimenta de Lula. E a gente não sabe até quando isso vai continuar, porque Bolsonaro está fora do páreo em termos eleitorais, mas é um grande eleitor e, naturalmente, deve apresentar alguém para disputar o mandato com Lula nas próximas eleições presidenciais. E quando ele falou aí Casa Grande, é porque Renato Casa Grande é o governador do Espírito Santo, foi em Vitória que Lula fez esse pronunciamento. Bruna Moraes. Por hoje é só, Paulo? Por hoje é só, saudações tricolores renovadas e viva o Fluminense. Viva o Fluminense, né? Que a gente fique bem feliz sexta-feira. Estou nessa expectativa, né? É isso, Bruno. Paulo, muito obrigada. A gente se encontra amanhã. Se Deus quiser. E chegou a hora da gente acompanhar as novidades.